bem. Bom dia a todos. Bom dia, alunos do mestrado, alunos da graduação da nossa faculdade. Bom dia a alunos de outras universidades que estão aqui nos visitando. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma sessão marcada pela informalidade que caracteriza os nossos debates em filosofia política, não é? Nesta manhã em que recebemos o professor José Luiz Quadros de Magalhães, da Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC, ele que é dirigente da rede para o Conselho Democrático na América Latina. Então, agradeço muitíssimo, professor, mais uma vez a sua visita. O professor José Luiz Quadros integra um diálogo em filosofia política com essa faculdade já há muitos anos, não é? Desde a fundação dessa faculdade, e tem sido sempre muito importante na participação em nossas bancas, em nossos grupos de pesquisa. Nós vamos fazer um sistema muito informal de debates, de modo que nós teremos 2 microfones, um deles ficará com o professor e o outro ficará aqui com vocês. No caso de vocês quererem fazer alguma intervenção, mesmo durante a fala dele, vocês levantam a mão e promovem já o debate durante a própria... Assim a gente faz o debate mais dinâmico. É muito importante sempre usar o microfone para falar, não porque o recinto exija, mas porque a gravação e a sua veiculação pelo site da USP que está acontecendo nesse momento possa captar as nossas perguntas também. Tá bom? Então, professor, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, uma satisfação aqui com vocês nessa manhã. Manhã agitada, né, no Brasil inteiro. E aí a nossa ideia, né, é a gente procurar entender um pouco o que nós estamos vivendo hoje, né, no Brasil e no mundo. E hoje tem vários autores, pensadores, né, que vêm falando que talvez a gente esteja chegando num momento de esgotamento de uma era, e eu concordo com isso. Que seria, ou seja, talvez o final dessa era moderna, né, nesses últimos 500 anos que marcam uma hegemonia do pensamento europeu, e nós começamos a pensar o que pode ocorrer daqui para frente, né, para onde ir, quais são as alternativas que se colocam hoje nesse mundo extremamente complexo, né, que a gente está vivendo e em crise radical. O último relatório de população da ONU, publicado, vocês acessam isso pelo onu.org, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano. Muito interessante consultar isso, você tem relatórios anuais, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, e também todo ano sai um relatório novo sobre alguma questão, migração, população, direitos humanos, etc. E esse último relatório fala que até 2030, né, não falta pouco tempo, né, daqui a 13 anos, nós teremos mais 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. 1 bilhão de pessoas que vão querer comer, vão querer beber água, né? Vão querer comprar carros, mas não vai ter jeito. Né? Celulares, laptops, também não vai ter jeito. Né? E a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa pensar quais são as alternativas que se colocam nesse sistema que vai se esgotando e nesse sistema, então, principalmente econômico, de ultraconsumo, que não vai chegar até 2030. Não dá. Né, e é necessário, então, a gente imaginar alguma coisa nova. Mas para a gente pensar esse novo, né, e vamos discutir um pouquinho no final da minha fala quais são as alternativas que começam a aparecer, né, é fundamental a gente entender o que a gente está vivendo ainda, né, que é essa era moderna, essa modernidade. E aí, então, para isso, né, nós vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Mas tudo que eu vou falando a respeito dessa construção da era moderna, né, diz respeito ao que a gente está vivendo hoje. E vocês têm total liberdade, a qualquer momento que vocês quiserem perguntar, interromper minha fala, né, dialogar com o que eu estou falando, etc., fiquem à vontade, né, que eu acho que isso enriquece e fica mais interessante, né, o nosso debate. E aí, então, para nós pensarmos o que é essa modernidade, nós vamos utilizar uma data de referência, uma data simbólica. Né? É óbvio, né, que o Estado moderno e o direito moderno não tem um dia, um mês e um ano para o seu surgimento.
É todo um processo lento, gradual, de transformação, né, de passagem do feudalismo para essa construção desse Estado moderno e desse direito moderno, mas nós vamos dialogar com uma linha de pensamento, né, que é o pensamento decolonial. E vamos dialogar, então, com alguns autores, né, especialmente nesse princípio, com o Henrique Dussel, que tem um livro muito interessante, vocês encontram esse livro, né, fácil na internet. É um livro que chama 1492, O Encobrimento do Outro. E aí vários outros autores decoloniais que vão hoje dialogar, enxergando essa modernidade como sendo uma modernidade colonial. Ou seja, esses 500 anos são coloniais, vivemos ainda, né, não mais o colonialismo, mas sim um outro conceito que surge com esses autores decoloniais, que é a ideia de colonialidade, né, a colonialidade do ser, a colonialidade do poder, né, que vamos também discutir esse conceito mais adiante. Mas então essa data simbólica, ela nos ajuda a entender o que nós estamos chamando de modernidade, que também é uma palavra cheia, né, uma palavra cheia de significados, né, autores diferentes, em campos, em áreas do conhecimento distintas, vão usar também referências históricas diferentes. Tá? E a nossa referência, então, vai ser esse diálogo com os decoloniais e esse ano de 1492. Por que o ano de 1492? 1492 tem 3 eventos fundamentais que ajudam a gente a compreender o conceito de modernidade, nós estamos trabalhando aqui, e a desenvolver quais são os fundamentos dessa modernidade que nos acompanham até hoje. Ou seja, então nós não vamos trabalhar o conceito, ou seja, nós não estamos vivendo a pós-modernidade. Né? Há elementos de ruptura aí já presentes, né? Há infiltrações, mas nós vivemos ainda intensamente essa modernidade, essas instituições modernas, essas instituições que surgem com a construção desse Estado e desse direito moderno. Então está aí, talvez, uma primeira instituição importante para a modernidade, a formação dos exércitos nacionais, a construção da identidade nacional, da moeda nacional, dos bancos nacionais, da burocracia estatal, da polícia nacional, né? E aí toda essa estrutura que vai depois surgir com o constitucionalismo, separação de poderes, etc., etc. Então, essas instituições que surgem, que se constroem, se transformam na modernidade, nos acompanham até hoje. Estão todas aí presentes em crise radical. Né, começam a aparecer, ou começa principalmente, acho que uma ideia muito importante, é um processo de desocultamento. Então, não é simplesmente a construção de algo novo, mas a revelação de algo que já estava aí e que estava oculto. Né? Eu lembro, sempre quando eu falo isso, eu lembro da poesia, né, da música do Caetano Veloso, né, o índio, né, o índio descerá. Ele tem uma parte, e aquilo que nesse momento surpreenderá a todos, né? E aquilo nesse momento, gente, tão bonito isso. Vocês conhecem o índio? Surpreenderá a todos não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Né? E é mais ou menos isso que a gente começa a enxergar. Ou seja, esse desocultamento e, de repente, o óbvio começa a ser revelado. Né? Então, é um momento de desocultamento, e vou explicar por que seria esse momento de desocultamento. Bom, então, 1492 são 3 eventos. O primeiro evento começa a invasão do mundo pelos europeus. Ou seja, esses últimos 500 anos marcam a hegemonia europeia. Né? Os idiomas que são falados pelo mundo afora são principalmente idiomas europeus, né? O português, o espanhol, o francês, o italiano, o inglês, o alemão. Né? E há a expansão do modelo de organização social, econômica, política, né, do Estado e do direito moderno para as áreas onde os europeus invadem. Então, começa a invasão da América em 1492, depois África, Ásia e Oceania. Em 1492, chega aqui o Colombo, né, com naus financiadas pelos reis católicos espanhóis, e começa um processo de extrema violência, né, com a chegada dessas naus, onde há hoje a República Dominicana e o Haiti, depois a passagem pela ilha chamada hoje de Cuba, né, onde todos os habitantes originários são exterminados, são assassinados, e a chegada, então, finalmente no continente, onde se encontram diversas civilizações. Então, ao contrário do que a historiografia moderna, né, vem construindo nesses últimos 500 anos, e que a gente estudou muito, né, nas nossas escolas modernas, de que aqui seria uma terra desabitada,
né, uma terra de selvagens. Né? Essa terra não era desabitada, tampouco essa terra era de selvagens, mas o que vai encontrar aqui são milhares de civilizações. Né? Povos com graus de organização social, política, econômica distintas, com idiomas diferentes, com perspectivas de mundo diferentes, com espiritualidades diferentes. Né? Uma riqueza enorme. E civilizações, impérios, né? Formas de organização, portanto, de maior ou de menor complexidade, né? Mas uma diversidade muito grande. E aí vem uma primeira questão. Os invasores vão trazer aí uma primeira violência simbólica, acompanhada de enormes violências físicas, né, reais. Ou seja, a partir de 1492, a gente tem a invenção de duas novas categorias, que não existiam antes da modernidade. Primeiro, não existiam índios antes da modernidade. Então, os índios, ou essa palavrinha índio, né, que parte, inclusive, de um equívoco geográfico, né, de Colombo, que insistia em reconhecer e não teve coragem de conhecer o novo, né, e insistia que ele estava na Ásia, em algum lugar da Ásia, e morreu insistindo, morreu sem conhecer o novo, né, porque ele se limitou ao reconhecimento e não teve a coragem de conhecer. Né? Esse é um desafio contemporâneo, um desafio permanente, mas um desafio contemporâneo muito grande, né? Que é o primeiro desafio que se coloca para nós, né? De conhecer o outro. Né? A gente tem uma tendência, depois que a gente vai formando, né, as nossas convicções, as nossas ideias, né? A criança está aberta ao conhecimento, né? Porque a criança ainda não conhece nada, ela está, tudo que chega, né, ela está nesse processo de conhecimento. Depois que a gente vai, né, adquirindo, né, esse conhecimento, construindo, né, algumas certezas, o que é um problema enorme, né, porque se a gente tem certeza, a gente não aprende nada, né, a gente só aprende com a dúvida, né, a gente vai tendendo a cada vez mais reconhecer e cada vez menos conhecer. Ou seja, mais ou menos, né, o que Colombo fez é tentar as coisas novas que nos chegam, a gente tende a colocar naquelas caixinhas que já estão formadas dentro da nossa cabeça. A gente tende a reconhecer. Olha, isso está chegando agora, onde é que cabe isso aqui? Ah, isso aqui é isso aí. Né? Ah, esse professor que está falando esse negócio diferente aí deve ser comunista. Então, vou botar aqui na caixinha do comunista. Aí você põe uma bola redonda numa caixa quadrada, empurra, ó, coube ali, tá ali. Caixinha. E você vai colocando, né, e aí é um grande problema. Né? Essa realmente não é uma postura de forma nenhuma na academia. Né? A gente não pode ter certeza e a gente tem que ter coragem de conhecer, né, mais do que simplesmente reconhecer. Mas, do outro lado, também, quanto mais a gente estuda, vai construindo caixinhas, né, e procurando colocar as coisinhas na caixinha, mesmo porque é difícil, né, muitas vezes doloroso. A gente estuda, está fazendo uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, né, lê muito, acorda 5 cabeças, milhões de coisas. Aquilo ali é muitas vezes dolorido e depois a gente não quer colocar esse negócio a perder. Pô, eu já vi uma vez de um aluno meu, eu passei minha vida inteira, né, estudando Habermas, mas agora você vem aqui querer desmontar o Habermas. O que eu vou fazer? Eu falei, não, não vai não. Vou continuar com o Habermas. Então, tá, continua com o Habermas. Ou então faz, não precisa abandonar o Habermas também, né, mas traga um novo também para dialogar com o seu conhecimento antigo. E então, o que acontece? Nesse momento, 1492, essa invasão, só no século XVI, foram esses dados, obviamente, é uma especulação histórica. Né? Num livro do Eduardo Galeano, né, ele fala que existiam cerca de 70 milhões de pessoas aqui nessas terras e que no final do primeiro século de invasão restavam 3,5 milhões. Outros historiadores vão falar que no século XVI foram cerca de 20 milhões de mortos. No Brasil, né, historiadores começam a rever esses números para 8 milhões de mortos pelos invasores portugueses, isso só no século... No Brasil não, no Brasil século XVI, XVII, XVIII, mas na América, só no século XVI, 20 milhões de mortos. Bom, e essas pessoas que aqui chegavam, né, brincavam com a vida das... Teve um Frei Bartolomeu de las Casas, que veio aqui no século XVI, na metade do século XVI, ele foi bispo de Chiapas. O Frei Bartolomeu de las Casas, ele vai relatar toda essa enorme violência cometida pelos invasores espanhóis contra os habitantes originários, né, que já tinham feito essa violência simbólica dessa invenção de um índio. Olha, não haviam índios.
Não haviam índios aqui. Haviam charruas, maputes, tupinambás, aimorés, maias, astecas, incas, quechuas, aimarás. Existiam diversas civilizações. Não existiam índios. O índio é uma invenção violenta do invasor europeu. Assim como também não existiam, e começa uma outra categoria inventada na modernidade, não existiam negros. O negro é uma invenção moderna, né, do invasor europeu. Do invasor europeu na África, e que vai trazer milhões de pessoas, né, para o trabalho forçado no Brasil. Existiam o quê? Existiam xoças, existiam senegaleses, existiam zulus, né? Existiam, então, diversas civilizações com culturas, com graus de complexidade distintos, riquíssimas, também nessa África. Então, você começa aí já uma violência que é muito interessante a gente já começar a pensar nisso, na questão da nomeação. Como que essas nomeações, ou como que essas invenções de nomes coletivos que encobrem, né, uma imensa diversidade, né, diversidade étnica, cultural, coletiva, e ainda encobre imensas diversidades ou singularidades, né, e lembrando um filósofo e psicanalista francês que merece ser lido, né, tem algumas obras traduzidas aqui e publicadas no Brasil pela editora Boitempo, que é o Alain Badiou. O Alain Badiou, ele menciona, tem um livro dele que não foi publicado aqui ainda, chama La Portée de Mot Juif, o que significa carregar o nome judeu. Né, e ele vai falar justamente dessas nomeações coletivas. E quando a gente começa, então, a falar do nós, os civilizados, né, eles, esse outro subalternizado, eles, o negro, o africano, o índio, a mulher, né, o judeu, o muçulmano, ou seja, esse eles vai mudar de momento para momento. Ele vai falar, a utilização dessa expressão, né, eles, é um passo para o genocídio, é um passo para o extermínio. Né? E essa é uma técnica, uma tática, né, muito utilizada ainda hoje, né, pela grande mídia no Brasil, né, essa mídia aí que mente, distorce, encobre, né, que talvez seja uma das piores do planeta, é um lixo. Né? Ainda bem que eu vejo assim, hoje os jovens falam, não leem mais jornal, não leem mais revista, não veem mais televisão. Ótimo, né? Porque é um lixo, mente, é grave. Né? Então, mas que vai utilizar muito dessa técnica de nomeações. Né? Vão nomear, você nomeia para exterminar, para desumanizar o outro. Né? Então, vamos pensar aí algumas nomeações contemporâneas. Por exemplo, vou imaginar aqui uma cena de um filme norte-americano. O cara acorda, amanhã ensolarada, né, num bairro, aquelas casas norte-americanas sem muro, etc. Ele acorda, levanta, dá um beijo na sua esposa, né, que ainda está dormindo, vai no outro quarto, dá um beijo no filho, põe o uniforme, né, sai, entra no seu carro, vai até uma base militar. Nessa base militar ele entra dentro de um bombardeio enorme, né, um avião enorme. E nesse avião ele vai, atravessa a África, a Ásia, né, e chega lá em Hiroshima, solta uma bomba, né, chega lá em Nagasaki, solta outra bomba, e morrem centenas de milhares de pessoas. Agora vamos imaginar uma outra cena, né, um outro filme também mais recente, passado em Londres, um jovem acorda, né, dá um beijo na sua namorada, vai para outro quarto, dá um beijo na sua mãe, né, no seu filho, pega o carro, vai encontrar num galpão os amigos. Ele se envolve em bombas, né, põe um casacão, entra dentro do metrô de Londres e se explode. Qual a diferença? A diferença está na nomeação. Né? Um é o herói, o outro é o terrorista. Um matou centenas de milhares de pessoas, mas justificadamente, e o outro matou algumas dezenas de pessoas injustificadamente. Palavrinhas que, então, simplificam. Né? Esse é um problema, isso que eu queria muito discutir. A gente fala em modernidade, né, e falar dessa modernidade que gera uma ultramodernidade, que é o nazismo, que é o fascismo, né, e como que o nazismo e o fascismo está hoje entre nós e está aí pelo mundo afora. Né, que é essa simplificação, né, essa nomeação do outro, né, essa bobagem que se inventou no Brasil, essa estupidez de coxinhas versus petralhas, etc. Essas nomeações estão ali justificando violências na modernidade desde 1492.
É o outro índio. Ela não tem problema matar índio. Uma pergunta que você podia fazer, uma pergunta que o Frei Bartolomeu das Casas faz, né, como é que esses caras, ele reporta isso do livro dele, depois ele vai ter uma conversa com o rei, né, depois tem uma conversa com o Papa, e ele reporta isso no livro dele. Fala, os espanhóis chegavam aqui na América, eles brincavam, nos horários, assim, no horário de brincadeira, no trabalho, né, ou seja, enquanto eles não estavam matando, eles continuavam matando. Eles faziam filas de pessoas para ver quem conseguia arrancar a cabeça do corpo num único golpe de espada. Ou faziam filas de pessoas para ver quem conseguia partir uma pessoa ao meio, com um golpe de espada. Né? Isso tem até um filme, um seriado que eu vejo muito, para descansar a cabeça. Assim, um seriado não tem nada a ver, é uma bobagem o seriado. Mas assim, já tem 11 anos que eu vejo esse seriado, que é o Supernatural. Já viram o Supernatural? Pois é, eles cortam a cabeça do corpo com uma facilidade, fazem assim, aí a cabeça sai voando. Né? Mas o Frei Bartolomeu reporta que naquela época não era tão fácil. Você dava uma espadada assim, às vezes a cabeça ficava pendurada, né? Aí você tinha que dar uma outra espadada. E a competição era essa, com quantos golpes de espada você conseguia arrancar a cabeça do corpo. Não sei se alguém conseguia, né? O Bartolomeu não é um único golpe de espada, como o Dean e o Sam fazem assim, facilmente com os vampiros. Né? Mas é justamente essa a questão da nomeação. Né? Quem é esse outro que eles arrancam a cabeça no seriado? É o vampiro, é o não humano. Quem é esse outro que eles arrancam a cabeça, né, desde o século XVI até hoje, né, porque os índios ou indígenas continuam sendo assassinados hoje no Brasil? Né? É o outro, é o desumanizado, é o que não é gente, é o vampiro, né, é o monstro. A lógica é a mesma. Né, e isso a gente aprendeu na escola, depois vou provar isso para vocês. Né? Então, essa lógica, nós versus eles, né, é uma lógica, ou é um fundamento lógico da era moderna. Ou seja, isso nos acompanha, e acompanha as violências modernas, né, nos últimos 500 anos até hoje. Isso está mais vivo do que nunca hoje em dia, principalmente em momento de crise, em momento de raiva, de intolerância e crescimento de discursos superficiais de natureza fascista, né, onde então você começa a inventar esse outro do momento. Qual que é a nomeação do outro? Qual é o próximo a ser desumanizado, né, torturado, preso? Né? Vocês tiveram uma invasão interessantíssima recentemente. Isso é um caso sobrenatural. Isso é um caso de zumbi. Né? Em 2013, quando começam aquelas manifestações pelas ruas do Brasil afora, né? Vocês lembram disso? Né? Depois estão tendo manifestações também desde então. Reapareceram os vândalos. Vocês lembram dos vândalos? Os vândalos, eles vieram do norte da Europa, invadiram Roma, saquearam Roma durante 40 dias, depois foram para o norte da África. E o Império Romano do Oriente destruiu os vândalos. Eles foram extintos. E, de repente, eles reapareceram nas ruas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Isso é sensacional. Eu não sei qual é esse fenômeno, é um fenômeno sobrenatural, mas os vândalos reapareceram. E falaram, mas os vândalos não são humanos. Então desce o cacete dos vândalos, não tem problema nenhum, são vândalos. Não é mesmo? Outro dia teve uma comissão de inquérito, né, na PUC, e eu fui acompanhando os alunos como advogado dos alunos. E aí um professor, que é membro da comissão de inquérito, estava acusando os alunos de terem pichado. Né? E aí ele começou já com a expressão vândalo. Aí eu contei essa historinha para ele, falou, olha, qual que é a área, senhor professor? Ele falou, olha, a minha área é engenharia. Eu falei, isso, está precisando estudar história. Os vândalos, os vândalos não existem mais, eles não são vândalos, eles são estudantes da PUC. E, inclusive, o Papa Francisco recentemente falou, né, que os jovens têm que se rebelar. Como é que você quer que os jovens se rebelem sem pintar umas paredinhas? Aí, quando eu falei do Papa Francisco, acabou o argumento, resolvido, acabou a comissão de inquérito. É uma monarquia absolutista, né? A PUC funciona, viu? Funciona. O Papa Francisco fala, todo mundo cumpre. É sensacional. Aquela monarquia absolutista é fantástica. Mas, então, eu adoro o Papa Francisco. Falando mal dele, não. Ele está, inclusive, começando a democratizar, está começando a acabar com a monarquia absolutista do Vaticano, né, se deixarem. Mas, então, a gente tem esse primeiro elemento, gente, e que está presente aí. Diga. Seguinte. Eu acho que tá. Fala. Minha dúvida é a seguinte.
O Norbert Elias, ele fala, tem um livro dele que chama Estabelecido e Outsides. Ele fala que essa relação é baseada na tradição do outro e de quem já está estabelecido. Essa ideia de divisão que tem entre quem já está estabelecido e quem sofre o preconceito ou quem é colocado de lado, ela surgiu no Estado moderno, ou a gente pode ver ela em sociedades mais antigas, tipo a sociedade romana e... Sim, pois é. O que a gente coloca como elemento da modernidade é que esses elementos, começando então pela construção, nós vamos chamar de lógica binária de subalternidade, né? Depois o processo de uniformização, que eu quero comentar também com vocês, e mais outros fundamentos, né? O universalismo europeu, a lógica da linearidade histórica, a invenção do indivíduo, né? A criação da lógica da natureza separada do indivíduo, dos recursos naturais, que marcam essa modernidade, que aparecem, muitas dessas coisas aparecem sim, em outros momentos da história, em outras civilizações, mas na modernidade ela aparece integrando como sendo uma política necessária à construção do Estado e do direito moderno. Então aparece como uma política pública efetiva, né? Então essa construção, que eu vou falar a seguir aqui quando a gente vai falar da uniformização, mas essa construção dessa identidade moderna, né, com o Estado Nacional, a construção da nacionalidade, a invenção do espanhol, a invenção do português, né, e outras nacionalidades que vão sendo inventadas no decorrer dos últimos 500 anos, né, a formação do Estado moderno italiano em 1861, muito recente, a formação do nacionalismo alemão, né, e do Estado moderno alemão em 1871, a invenção do brasileiro, né, isso é um projeto, moderno necessário à sobrevivência do Estado moderno e onde o direito moderno cumpre essa função, né, de uniformizar e punir aqueles que se negam a essa uniformização. Então não é que a gente encontra sim em outros momentos, mas esses elementos se juntam na modernidade enquanto uma política necessária para a viabilização desse Estado moderno. Tentando contribuir para o esclarecimento de o que há de peculiar no projeto moderno de uniformização, não é? E o que há de específico no direito moderno, neste empenho político homogeneizador, não é? Nós podemos pensar na diferença entre o direito romano no Império e o direito moderno, ou os direitos modernos nacionais, não é? Os romanos nunca tiveram uma pretensão de uniformização das formas de vida, dos lugares onde o seu império se estabeleceu, tal como se construiu na modernidade, não é? Alguma coisa como um código civil moderno que impõe a todo aquele povo dominado, não é? Por exemplo, toda uma França, toda uma Espanha, etc., um mesmo modo de casar, um mesmo modo de herdar, um mesmo modo de exercício dos direitos nas diferentes ordens, não é? Ou seja, todo mundo vivendo a vida desde quando nasce até quando morre exatamente da mesma forma. Isso é absolutamente novo na modernidade, creio eu. E mesmo porque os impérios, né, são territoriais. Imaginar um império romano há 2000 anos atrás, né? Roma, capital, mas você pega toda a Península Itálica, todo o norte da África, né, pega ali onde é hoje Romênia, Iugoslávia, Albânia, pega ali a Grécia, Oriente Médio, vai lá até a fronteira com a Alemanha, a Gália, né, menos a aldeia do Asterix, a Península Ibérica, a Inglaterra, né? Como é que você administra isso, né? Então você tem a ideia mesmo era invasão militar, você entrega o poder a um líder corrupto, né, que vai ser mantido para aquela base militar romana, um representante do imperador, um governador, mas quem administra aquela região é um cara da região, né, que mantém então a espiritualidade, mantém os costumes, mantém a língua, etc, etc. Então o império ele mantém essa diversidade, né, ele é descentralizado. A novidade do Estado moderno é essa. Ele precisa, né, uniformizar. E por que ele precisa uniformizar? Então aí vem um segundo elemento. Mas depois eu queria também voltar um pouco no Nós versus Eles e citar pelo menos um exemplo hoje contemporâneo para a gente ver como é que isso é tão forte, né, na contemporaneidade. Mas qual que é o segundo desafio desse Estado moderno? Olha, esse Estado moderno ele surge num espaço territorial entre o Império, né, esse macro espaço territorial, e o feudo, o poder local. Então, ele é o espaço do reino, né? É nesse espaço que surge o Estado moderno, no espaço do reino. E esses espaços são espaços de complexidades. Não das enormes complexidades do Império,
Depois a gente vai ter estados modernos que surgem a partir de impérios, né, a Rússia, a China, né, com enormes complexidades, né, mas são estados com grandes complexidades. Né. Então, podemos pegar o exemplo, primeiro o estado Portugal, né, depois Espanha, França, Holanda, Reino Unido. Né. Pegar o exemplo espanhol. O exemplo espanhol, ali você tem, a partir, e daí é a 1492, é o outro evento de 1492. Então, 1492 começa a invasão da América, 1492 você tem a expulsão do outro mais diferente e da uniformização dos menos diferentes. Essa é uma segunda equação que está presente ali e que explica a Europa hoje. Então, eu não estou falando de 1492, eu estou falando também de 2017. Né? Isso é que vai permitir que a gente entenda 2017, 2016, 2015, né? Os últimos 500 anos. Então, em 1492, o que acontece? Cai o Reino de Granada. Né? E o califa, o Boabdil, ele assina um tratado com os reis católicos, né? Com o rei Fernando e com a rainha Isabel. Ele vai se retirar, né, com suas tropas da Andaluzia, mas nesse tratado os reis católicos se comprometem a respeitar a forma de vida, o idioma, a religiosidade dos povos árabes da Andaluzia. Então está saindo o exército, mas agora, né, você vai respeitar o idioma, a cultura, né, a forma de viver, as tradições, né, e a religiosidade desse povo. O que não acontece. Né, tem uma cena que talvez a gente possa fazer uma linha assim, entre essa cena. Tem um seriado muito legal, né, que chama Isabel, um seriado espanhol que foi feito em comemoração ao início da invasão do mundo e a formação da Espanha moderna. Tem uma cena interessante, obviamente é um seriado, ele é romanceado, mas ele guarda muito respeito a histórias, datas, documentos históricos, etc. É muito interessante, muito bem feito. E tem uma cena interessante que a gente podia imaginar assim, ou conectar com a Europa hoje, né, de hoje. Os habitantes da Andaluzia, né, a região que vai ali de Granada, Sevilha até Málaga, né, que era o reino de Granada, esses habitantes eles se rebelam. Por quê? Porque eles começam a ter as suas tradições, os seus direitos desrespeitados, a obrigação de uma conversão forçada, toda uma pressão que ocorre, e eles se rebelam. Uma rebelião civil. E aí, então, o rei Fernando fica com muita raiva, vai lá com o seu melhor general, né, e com suas tropas, e chega num lugar e fala, olha, invade e mata todo mundo. O general invade, né, mas deixa, estão feridos, tem crianças, tem pessoas idosas aí, etc., que a gente precisa agora atender, a gente já acabou com a rebelião. E o rei volta e fala para o seu general, mata todo mundo. E aí o general fala para o rei, olha, eu acho que a gente vai fazer isso. Né, isso pode ser algo inesquecível que acompanhe a Espanha, né, durante muito tempo. E o rei insiste, fala, você não entende nada, né, de política, e política entendo eu, você entende de armas, vai lá e mata todo mundo. Né, talvez seja muito interessante, né, a gente ver essa equação e a conexão. Por exemplo, a Espanha, ela volta, se pegar a expulsão dos muçulmanos, a expulsão dos judeus também, em 1492, né, a Espanha só passa a ter relações com o Estado de Israel em 1980, quando o rei Juan Carlos, né, o pai do atual rei aí, ele vai ao Knesset em Israel e pede desculpas pelo que os espanhóis fizeram com os judeus no século XV, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, no século XX. Né, então, ali começa relações diplomáticas entre a Espanha moderna em 1980 com o Estado de Israel. Então nós estamos falando de um cenário que é o cenário que nos permite entender, né, todo esse cenário moderno de relações internacionais, de extrema complexidade e extremamente explosivo. Mas aí você tem uma questão muito importante. Olha, esse reino, que é um reino que tem um espaço de complexidade maior, você tem diversos grupos étnicos com idiomas diferentes, com cultura diferente, né, ele precisa ser uniformizado para viabilizar o poder do Estado. Então, qual é a equação? Primeiro, precisamos expulsar os mais diferentes, os judeus e os muçulmanos, que estavam ali na Península Ibérica há 800 anos. Vamos expulsar os mais diferentes
e agora vamos construir uma identidade nacional. É a invenção do espanhol, é a invenção do português. Não existiam espanhóis antes do século XVI. É uma construção que começa a ser feita a partir do século XVI. Não existiam portugueses antes do século XV. É uma construção que também passa pela expulsão dos judeus, ou a conversão forçada, né, dos judeus com o rei Dom Manuel I, né, a expulsão dos muçulmanos. E aí começa a construção dessa identidade portuguesa, dessa identidade espanhola. Olha, por que é necessária a construção dessa identidade? Vamos imaginar, e é uma equação simples também, né, que você tem na Espanha galegos, bascos, andaluzes, valencianos, castelhanos, catalães e etc. Povos, como eu disse, com cultura diferente. Se a rainha que vai, e o rei, né, que vão promover essa unificação, né, a criação do reino de Castilha e Aragão, né, é uma rainha castelhana, com um rei que é um rei aragonês. Os aragoneses têm o seu idioma, a rainha tem o seu idioma castelhano, a cultura castelhana, etc. Essa unificação vai se dar por meio de acordos, conflitos, guerras, né, mas a primeira questão que surge a partir dessa unificação do reino é por que um basco, que tem um idioma pré-indo-europeu, né, com a sua cultura completamente diferente, né, por que um basco vai obedecer uma rainha castelhana? Por que um catalão, que não fala castelhano, e até hoje, né, e hoje eles voltam cada vez com força a se recusar, eles falam castelhano porque é obrigatório, mas eles se recusam a falar no país deles, né, cada vez mais, em Valência também está acontecendo isso. Por que um valenciano, um catalão, vai obedecer uma rainha castelhana? Ela não é do meu idioma, não é do meu povo, não tem identificação com ela. Esse, então, aparece como um desafio que marca também a modernidade. Esse é um desafio para o Estado moderno. Esse é um desafio contemporâneo. Isso explica um monte de coisas. Explica a Turquia moderna, por exemplo. Né? Explica um monte de coisas. Então, qual é o desafio? É necessário criar uma nova identidade por sobre essas identidades pré-existentes. Ou seja, agora não podem mais existir bascos, castelhanos, galegos, andaluzes. Agora é todo mundo espanhol. Todo mundo vai ter que falar castelhano, que é o idioma espanhol. Todo mundo vai ter que ser católico. Todo mundo vai ter que se comportar de uma determinada maneira. Né? E aí começa a neurose, né, que Freud vai estudar mais adiante, desses sujeitos modernos que somos nós. Olha a maldade. Né? Isso é uma coisa. Como é que o Estado vai fazer essa uniformização? A imposição de idioma, isso mais adiante, a criação de escolas modernas pela Espanha, século XVII em diante. Se o professor falasse que não fosse o castelhano, ele era punido. Em muitos lugares não se podia falar o idioma, isso vai na Espanha, até a Espanha do século XX, franquista. Os catalães não podiam dançar sua dança em público, né? Não podiam falar seu idioma em casa. Se tinha um dedo duro, falava, o cara está falando catalão ali, né? Traidor da Espanha, etc. Né? Então você começa esse processo de uniformização, de construção de uma escola moderna que é uniformizadora, e todos nós passamos por uma escola moderna, né? E depois passamos por uma universidade moderna que é uniformizadora. Né? Hoje a gente vive essa neura de CAPES, né? Qualis, né? Você tem que ler revista qualizada, você tem que citar os mesmos caras. Se você não citar os mesmos caras, não está bom o seu artigo, não vai para uma revista qualizada, e de repente a gente perde uma ótima ideia que pode estar pintada na parede. Né? E que mas não tá, a parede não tem qualis, então a gente não lê as paredes. Né? Mas de repente você pode ter uma frase na parede que vale mais. Outro dia eu peguei um artigo, né, de 20 páginas com 40 citações. Né? Qualizar. Para quê? Se vai citar em 20 páginas, 40 autores. Então vai ler o autor. Mas essa isso é muito moderno. É repetir, repetir, repetir. Né? E a criação ela é combatida. Gente, outro dia eu estou fazendo um curso de psicanálise, estou apaixonado por psicanálise. Tem essa síndrome agora, o TDA, né, que estão entupindo os meninos de Ritalina. Né? Você sabe qual que é o problema dos meninos que estão tomando Ritalina? É que eles são dispersos, não cumprem as regras e são criativos. Sou eu. Fala, Zé Luiz, você tem que fazer isso, eu não faço, mas de jeito nenhum. Você tem que fazer. Eu amo descumprir as regras. Não conta para ninguém, senão. Mas assim, olha só, tudo de bom, gente. Né? O mundo de Ritalina é um mundo sem poesia,
É um mundo sem arte, sem música, né, sem... Porque o que a Ritalina faz? Aliás, é uma pergunta que a gente tem que fazer quando a gente discute a questão das drogas, que é muito mal discutido. Quem diz quais são as drogas permitidas e quais são as drogas proibidas? Por que determinadas drogas são proibidas e por que determinadas drogas são permitidas? Já pararam para pensar nisso? Depois vocês ficam pensando nisso. Por que a Ritalina é permitida? Porque ela foca, né, porque ela aumenta a produção. E a gente está numa sociedade onde a gente tem que produzir, né? Mas a gente está conversando isso. A gente tem que produzir. Então, ótimo, essa é a droga. Embora essa droga faça muito mais mal do que muitas drogas proibidas. Né? Tem umas drogas que deixam o cara assim tranquilão, não vai fazer nenhum mal. Né? Vai criar, vai viajar, assim, parar. Mas essa não pode, porque você não é produtivo. Agora, a outra que faz mal, então, para criança, né? 6 anos de idade, tomando um negócio desse. Né? É uma sacanagem, né? E é um mundo sem criatividade. Né? Então, mas nós temos que produzir, tem que escrever tantos artigos, né? Se não fazem pós-graduação, tem que escrever tantos artigos por ano, publicar em tais revistas, quais B1, B2, A1, A2, senão não vale nada disso. Isso é a modernidade. Né? Ela é padronizadora. Né? Então, e ela vai punir aquele que foge do padrão. Né? E ela vai controlar essa criação do novo. Diga. Professor, quando eu ouvi o senhor falando todas essas questões, é que nasce um paradoxo na minha cabeça, Sim. Inevitável. Porque ao mesmo tempo que a gente vive numa sociedade em que a uniformização ela é uma meta, não é mesmo? A gente acaba beneficiando as pessoas que são extremamente criativas. Então a gente pega um Steve Jobs, por exemplo, ou enfim, qualquer outro cara desse que se desponta e a gente cria todo um mito em relação a ele, porque ele despontou, ele rompeu essa barreira da uniformidade. Então, eu consigo ver um paradoxo que é muito evidente, né? Que ao mesmo tempo que a gente uniformiza todo mundo, a gente fica dando incentivo para as pessoas acreditarem que elas podem romper essa uniformização e podem galgar aí um caminho que é invejado por todos, né? Uhum. Pois é, isso, a modernidade, então, ela vai se formar muito dentro dessas lógicas binárias. Né? E aí várias construções são invenções modernas também. Né? A nacionalidade, a identidade nacional, né? Norte e Sul, né? Ocidente e Oriente, são invenções modernas, né? São construções modernas. Né? E aí, então, essa coisa da criatividade, por exemplo, depende de onde você pode criar e quem pode criar. Então, eles fizeram uma pesquisa com jovens norte-americanos, recente, jovens de 16, 17, 18 anos. Né? E a pesquisa, eles faziam uma pergunta, pediam para esses jovens escreverem como que eles imaginavam os Estados Unidos da América daqui a 300 anos. E a resposta é interessantíssima. Eles todos vão imaginar o mesmo sistema político, o mesmo sistema econômico, mas com muito mais tecnologia. Essa é a questão. Onde pode criar? E onde não pode criar? Né? Onde não é permitido criar? Então você tem também todo um direcionamento. Nós estamos falando aí de jogos que são jogos de poder. Né? Quem pode criar? Né? O Banco Mundial já diversas vezes, olha, não precisa, Brasil, América Latina, África, a gente não precisa criar conhecimento. Né? Isso já é feito no Norte. Aqui nós vamos simplesmente reproduzir. E é nesse sentido que vai caminhando muito as reformas educacionais. Né? No sentido de a universidade também deixa de ser um espaço de criação, de construção do novo, para ser um espaço de mera reprodução, como as escolas já são há muito tempo. Então, a pergunta aí tem que ser feita é essa. Né? Para quem? Onde que você pode criar? Onde você não pode criar? Quem pode criar? Né? E a quem serve, né? essa criação do novo. Então, a modernidade, ela vai... voltando... Oi, pode. Ao que parece, é uma criatividade, então, para apenas aprimorar, né, não transformar qualquer coisa. Né? Sim. Daí que você tem muito, né, o incentivo, foi uma palavrinha aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia, já há muito tempo, né, de inovações. Né, que é diferente de criar. Né, criar o novo e inovar. Né, inovar a tecnologia. Então, você está muito mais... Né, você vai do discurso mais da técnica, as universidades se viram mais para a técnica, né, para inovações, então, para aperfeiçoar aquele padrão, aquele modelo. Né? Mas criar um novo, não, você vai até tirar isso, né, da pauta.
né, como mostram os jovens, a esmagadora maioria dos jovens americanos imaginavam isso. O que vai ser daqui a 300 anos? Carros que voam, né, viagens intergalácticas, etc. Mas o sistema econômico é o mesmo. O sistema político é o mesmo. Imagina que tragédia. E as pessoas não conseguem imaginar. Você tem muitas pesquisas nesse sentido, mas as pessoas aceitam mais o fim do mundo do que o fim do capitalismo, por exemplo. Ou as pessoas não conseguem raciocinar além de uma lógica binária. Quando você faz uma crítica, por exemplo, ao capitalismo, então você é comunista. Aí você fica no binarismo moderno, né? Socialismo versus comunismo. Ou você versus capitalismo. Ou você é capitalista ou você é socialista. Olha, você não tem uma infinidade de outras possibilidades de construção, né, de outros sistemas econômicos, políticos, sociais, etc. Mas esse não é espaço de reflexão, esse não pode ser refletido. Isso é podado, isso é cortado. Não pode, mas o quê? E você cai dentro da lógica binária. Né? E ultimamente vem algo pior, né? Eles começam a falar em fim da ideologia. Né? O Slavoj Zizek, que é um psicanalista e filósofo esloveno, tem vários livros traduzidos no Brasil, ele vai falar, olha, fim da ideologia é impossível. Quando você imagina que aí acabou a ideologia, é porque você está mergulhado a ideologia até o topo da cabeça. Né? Você começa... E aí vem um terceiro elemento, um terceiro evento que acontece também em 1492, muito interessante para a gente pensar, né? Que é a primeira gramática normativa do castelhano. Agora, então, esse nascente Estado moderno, em 1492, isso é muito simbólico, né? A invasão, a expulsão do outro, a construção da identidade nacional a partir de um projeto narcisista, daí a violência do nacionalismo. O nacionalismo é o cervo, é o cão do capeta. Nacionalismo é um capeta. Né? Você pensar o que é a construção da identidade nacional espanhola, das identidades nacionais, ela é narcisista. Porque o cara se sente espanhol porque eu sou espanhol, porque eu não sou índio. Eu sou espanhol porque eu não sou muçulmano. Eu sou espanhol porque eu não sou bárbaro. Eu sou espanhol porque eu não sou judeu. Eu sou espanhol porque eu não sou o outro subalterno. Então, essa identidade nacional se constrói sobre essa lógica binária do outro subalterno, atrasado, né, versus o nós moderno, que é masculino e branco. Né? Depois, se tiver tempo, vou ensinar um mantra para vocês, que é um mantra fantástico, é um mantra moderno, esse protege. Mas mais adiante, depois vocês me lembram, assim, no final, vou ensinar um mantra, esse mantra protege. Mas tem que ter fé, tem que acreditar, tem que se sentir assim, aí tá protegido, o mantra moderno. Mas então, essa construção, né, é uma construção narcisista, né, sobre a subalternização do outro. Daí é que nasce o europeu. Né, mas mesmo entre os europeus, a lógica de subordinação do outro diferente é a mesma, eu já falei aqui. Olha, qual que é o grupo hegemônico na Espanha? São os castelhanos. Quais foram os grupos subalternizados que não podiam cantar sua música, comer sua comida, falar seu idioma? Bascos, galegos, andaluzes. Qual é o grupo hegemônico na França? A região de Ile-de-France, os francos. Quais são os grupos subalternizados? Bretões, corsos, catalães franceses, bascos franceses. Né? Qual é o grupo hegemônico no Reino Unido? Ingleses. Qual é o grupo subalternizado que foi proibido de tocar sua harpa? Né? Os galeses, o país de Gales, os galeses, muitos galeses vieram para a Argentina, para o sul da Argentina, né? Onde eles podiam manter sua cultura. Você tem uma comunidade galesa no sul da Argentina, onde eles mantêm sua cultura, seu idioma, porque eles não podiam tocar a harpa celta. Eles só podiam cantar as baladas inglesas. Ótimo, as baladas inglesas são ótimas, adoro Beatles, né? Mas adoro a harpa celta também. Né? Eles não podiam tocar a harpa celta. Os escoceses, né, que são... o idioma é completamente o gaélico, né, do país de Gales, o gaélico escocês é completamente diferente, não tem nada a ver com o inglês. Né? Assim como os irlandeses, também celtas, né? Cabelo vermelho, os ingleses falavam que eles tinham cabelo vermelho, era coisa do capeta, saíram matando todo mundo. Né? Invadem ali pelo norte da Irlanda, onde está hoje a Irlanda do Norte, ainda majoritariamente protestante, mas saem matando todo mundo. Né? Na formação dessa identidade do Reino Unido, que é hegemonicamente inglesa, assim como dos francos na França. E isso vai se reproduzindo em todos os outros lugares. Então você tem um projeto que é um projeto sempre hegemônico e que se reproduz em várias esferas. Né? Se reproduz em esferas macro, norte e sul, né? Ocidente, oriente, se reproduz em esferas regionais,
em esferas dos estados modernos, né, e vai se reproduzindo até o núcleo menor de organização social, a família, onde tem um homem e a mulher subalterna. Né? Lembrando que no direito moderno, iguais entre homens e mulheres é muito recente. E mesmo assim não em todos os estados modernos. Né? Mas direitos iguais entre homens e mulheres no Brasil, formalmente, é a Constituição de 88, 5 de outubro de 88. E o Código Civil, né, com o que estabelecia legalmente a inferiorização da mulher, vai até 2002. Junto com quem? Com o outro índio, com o indígena. É outra categoria, não é pessoa igual ao padrão. Qual é o padrão? Qual é o padrão moderno? É o branco e masculino. E aí, então, você tem um terceiro evento, a gramática normativa. Isso aí é muito interessante. Né? O Estado agora, então, toma para si o idioma, toma para si a linguagem. Então, agora, existe um idioma oficial, agora existe um jeito certo de falar e um jeito errado de falar. Ou seja, o idioma que é algo que nos pertence, que nasce socialmente, que vive, que é vivo, né, e que está presente na comunidade, o idioma nos pertence, passa agora a pertencer a um poder. E aí, quando eu falo Estado, vamos pensar, olha, não é só o Estado, qualquer poder. Poder de uma igreja, poder econômico, poder do Estado. Né, o poder vai exercer essas formas de dominação. Então, agora o idioma pertence ao poder. Agora eu tenho um jeito certo e um jeito errado de falar. Né, outro dia, recebemos uma banca lá em Belo Horizonte, um professor de Brasília, mas o cara era, assim, era meio metido, assim, meio arrogante, sabe? Antipático. E aí, não vamos chamar mais ele. Tá? Mas aí a gente estava conversando depois da banca, assim, conversar. Fomos para um barzinho, né? BH é cheio de barzinho, tomar uma cerveja, e eu comecei a falar da grande equipe do Brasil e do mundo, né? O Barcelona brasileiro, que é o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. Né? Não, com certeza não tem nenhum cruzeirense aqui, né? Mas tem algum cruzeirense aqui? Não, né? Claro que não. Se seja mineiro. Né? Mas nós conseguimos ganhar do São Paulo, finalmente. Né? Isso era impossível para nós. Nós nunca ganhamos do São Paulo. Isso é um milagre. O Cruzeiro, se o São Paulo colocar os juniores para jogar com o Cruzeiro, o São Paulo ganha. Nós não ganhamos. A gente olha a camisa do São Paulo assim, perdemos. Aí a gente conseguiu agora. Isso é um fenômeno. Isso é novos tempos. Assim, aí a gente estava falando, porque o Arrascaeta driblou 1, driblou 2, driblou 3, driblou 4. E aí o professor, mas o senhor, um professor, doutor, falando de driblar? Falei, claro. Como é que você fala? Falei, driblar. Falei, mas claro, Brasília não tem futebol, vocês vão driblar 1, driblar 2, vão tropeçar na língua e não vai marcar o gol. Por isso que a gente ganha. Dribla, agora fala dribla, vai tropeçar, não vai dar certo. Isso seriam variações que hoje a linguística já admite, as variações, que chamam de variações regionais da linguagem culta. Né? Mas esse Estado começa a ficar dono da linguagem, começa a falar, olha, você está falando errado. Né? Você tem um jeito certo de falar. E o Estado, então, vai criar uma gramática. E vai criar gramáticas sofisticadas, né, como da língua portuguesa, do italiano, do alemão, né, gramáticas sofisticadas. Agora tem uma gramática oficial. O Estado fica dono disso. O Estado, então, vai dizer qual que é o sentido das palavras. E o Estado vai dizer qual que é a gramática. O Estado vai dizer qual que é a sintaxe, qual que é a ordem das palavras na frase, qual que é a importância das palavras na frase. Olha, quando eu determino isso, eu estou determinando uma forma de pensar. Eu estou determinando uma forma de ver o mundo. A gente vê o mundo por meio da linguagem. Né? E a linguagem, ao mesmo tempo que revela um monte de coisa, encobre um outro tanto de coisa. Né? É um registro, é uma programação. O idioma é uma programação. Né? Você tem idiomas, e daí dos milhares de idiomas que existem ainda na América, que foram ocultados, né? Você tem, por exemplo, idiomas... tem um idioma no norte do Brasil, originário, onde não há passado nem futuro. Vocês já imaginaram? Aí vai chegar o arrogante do europeu e falar, olha, que idioma atrasado, não tem futuro. Mas você vai parar para pensar como é que funciona a cabeça dessas pessoas? Porque o idioma é uma programação mental. Né? O idioma é ideológico. Quando aparecem umas bobagens, assim, ultimamente está difícil. Às vezes eu penso seriamente, né, em sair daqui,
sair de BH, ir para o sul da Bahia, vender cerveja, ficar vendo aquele marzão. Tem a Universidade Federal do sul da Bahia, já pensou se dar aula de Direito em Porto Seguro? Né? Você sai de lá, já vai para... Eu tenho pensado seriamente nisso, assim, porque está difícil. Tem que ter muita paciência para aguentar isso que está aí. Principalmente as redes sociais. Nossa, é muita estupidez, né? Muita burrice que está solta por aí. Porque as pessoas acham que pode dar palpite de tudo. Né? Bom, estuda primeiro, né? Depois dá palpite sobre, né, sobre o que você está falando, mas estuda primeiro. Né? Então, o idioma ele é ideológico. Por exemplo, você chega, tem um grupo aí que está defendendo uma escola sem partido. É possível uma escola neutra? É possível neutralidade para o ser humano? Nunca. Nunca. Não tem jeito. Né? Nós somos um discurso. Né? Se eu chegar aqui e ficar mudo, eu estou fazendo um discurso. Né? Se eu começo a falar palavras, né, eu estou falando um monte de significados atribuídos, que têm sentido, e que têm sentidos ideológicos. A gramática é ideológica, de qualquer idioma. A nossa gramática ela é altamente ideológica. Não tem como não ser ideológico. Ou seja, é uma tarefa impossível. O que a gente precisa exigir é honestidade. É o que anda faltando muito. Honestidade intelectual. Né? É não mentir. Né? É não inventar coisas como se fosse... Honestidade é fundamental. Agora, neutralidade é algo absolutamente impossível. Impossível, não tem como. Nem se a gente sair do corpo, né? Não tem como. Nós somos seres autopoéticos, autorreferenciais. E se a gente fala o nosso idioma é extremamente, como os outros idiomas ocidentais modernos, né? E como o mundo moderno, que é masculino e branco, né? O nosso idioma é radicalmente machista, por exemplo. Né? Uma criança que está estudando agora em qualquer escola do Brasil, aprendendo a gramática portuguesa, ela vai aprender que, no plural, por exemplo, se tiver aqui nessa sala 40 mulheres e um homem, nós vamos falar, eles estão na sala de aula. Você, professor, mas o senhor está exagerando. Não, não estou exagerando, não. Como eu disse, uma criança ela está aberta ao conhecimento. Né? Nós já começamos a nos fechar. Né? A gente tende mais a reconhecer, a criança não. Né? Isso, para a criança, é determinante. Né? Isso vai formar uma machistinha do futuro, que vai saber que um homem vale mais do que muitas mulheres. Ou mais, se estiver lá fora andando uma mulher com um cachorro, macho, nós vamos falar, olha, eles estão lá fora. O idioma é ideológico. O nosso falar determina uma forma de ver o mundo. Então, você imagina só, tem um texto de um antropólogo, Viveiros de Castro, fantástico, que ele fala dos povos originários das terras baixas, né, da região amazônica aqui da América. E a partir de relatos dos jesuítas. Os jesuítas chegaram, né, aqui em São Paulo, né, os jesuítas chegaram e falaram, olha, vamos agora evangelizar esse povo, né? Esse povo selvagem. Então, você cria ali, põe todo mundo ali um rótulo, né? Uma nomeação de selvagem. Vamos agora evangelizar esses selvagens. Olha, e aí o que os jesuítas... Que os indígenas eram extremamente inteligentes, aprendiam tudo com uma rapidez imensa. Aprendiam a rezar, falar latim, falar português, né, falar espanhol. Eles aprendiam com facilidade, rapidinho estavam lá vestidinho, ajoelhando, rezando, falando latim. E só que, o que acontecia? Passava uma semana, 2 semanas, os indígenas voltavam à forma deles de viver anterior. Falaram, legal, aprendi, que bom, legal, até logo, vou voltar para a minha vida, que é melhor do que essa. Né? Você pega, né, o civilizado até hoje, né, o civilizado usa terno e gravata. Né? Os alunos de direito, então, vai chegando no 10º período, né, começa... Lá é assim, vocês aqui é assim também, eles começam a botar terno e gravata, eles ficam mais metidos que os embargadores. O cara já se sente assim, já passa assim, professor. Depois que vira juiz, então, aí nem cumprimenta mais. Mas o que acontecia? Esses caras aprendiam muito rápido. Mas eles começaram a falar, olha, deve ser que esses indígenas têm uma memória curta, né, fraca. Eles aprendem rápido, mas esquecem rápido. Né? O Vieira de Castro tem um texto muito legal que ele fala a inconstância da alma selvagem. Né? Eu tive eu senti isso a última vez que eu estava em Manaus. Assim.
o que eles falam? Eles falam, por exemplo, que determinados povos, e aí não quer dizer que é nem melhor nem pior, são características distintas, então nós estamos falando aí de diversidade, determinados povos custaram para ser evangelizados. É como se fosse uma estátua de mármore. Né? Pegar os vikings, custa para criar aquela pessoa, né, naquele formato. Só que depois que está formatado, fica uma estátua de mármore. Muito essa perspectiva marca muito a cultura moderna, né? Essa ideia que a gente tem de construir monumentos, coisas fixas, imutáveis, etc. Então, já o indígena, ele vai falar, o indígena, ou essas pessoas, esses indígenas, esses grupos originários, em meio a milhares, porque não há um indígena, não há um índio, são centenas, são milhares de culturas que existiam e que ainda existem na América. Né? Então não existe o índio, né? Existem várias culturas. E algumas culturas das terras baixas tinham essa característica que eles comparam a uma estátua de murta, né, de planta. É como essa planta que você faz um desenho, então você molda, só que a planta continua viva, dinâmica, porque esse é o universo de vida dessas pessoas. Eles vivem na floresta, que é dinâmica. A floresta nunca é a mesma coisa. A floresta nunca é a mesma coisa. Ela muda o tempo todo. E essas pessoas, portanto, mudam o tempo todo. É como se elas vivessem num presente dinâmico, num presente contínuo, mas talvez a palavra presente contínuo não seja boa, mas numa mutação permanente é melhor do que o presente contínuo. O presente contínuo é um problema, né, de gerações que estão sendo formadas hoje. Esse é um problema que o Hartog, que é um historiador, vai apontar o que está acontecendo com as novas gerações na Europa, etc. Depois a gente pode até comentar isso. Mas como se fosse uma mutação permanente. Né? Ou no Raul Seixas, da metamorfose ambulante. Né? São pessoas que estão dinamicamente acompanhando toda a dinâmica de transformação permanente do ambiente onde eles vivem, que não é um ambiente estagnado, não é um ambiente parado, mas um ambiente em transformação. Né? É muito interessante. E daí, então, vem uma outra, me fala aí do tempo, tá? Porque depois, não sei se... Vocês podem já interromper a qualquer momento, mas também depois da fala, também a gente abre espaço para fazer perguntas, não sei como é que vocês preferem, né? Mas aí, então, vem um outro aspecto, ou um outro fundamento dessa modernidade. Nós falamos, então, da construção, né, de um processo de uniformização que é fundamental para esse Estado moderno. Por quê? Porque esse Estado moderno agora tem um poder central, que precisa ser reconhecido por todos os grupos que integram esse espaço territorial maior, né, o espaço do reino. Então, eu preciso criar uma identificação entre essas pessoas para que essas pessoas reconheçam o poder do Estado. Então, está aí a tarefa de construção da identidade nacional, e não só de construção da identidade nacional, como todo um processo de manutenção dessa identidade nacional. É uma invenção. Né? Então, isso é uma invenção moderna que vai vindo acontecendo nesses últimos 500 anos, e que depende de manutenção. Né? Como eu disse, muitos estados, a Turquia moderna, a perseguição aos armênios, né, as minorias étnicas dentro da Turquia, esse Estado moderno turco, ele surge na década de 1920, com Ataturk, né, onde, então... Professor, eu gostaria de lhe pedir para falar também sobre o monismo jurídico e o pluralismo jurídico na construção de alternativas de configuração do direito na América Latina do nosso tempo, que avanços nós tivemos, que dificuldades essas iniciativas tiveram, e qual é a potencialidade libertadora, criativa que elas trazem. Ótimo, então tá. Então vamos partir, porque senão não dá tempo da gente falar das alternativas. A gente nós já construímos assim, um painel, né, geral assim, do que representa essa modernidade, né, esses elementos, invenções importantes, lembrar, não só a uniformização, né, a lógica binária de subalternidade que nos acompanha até hoje, na nossa forma de pensar. Né, você tem outros elementos que também estão construídos no nosso registro mental, né? Entre eles, por exemplo, a perspectiva linear da história, né? Ou seja, a ideia de que as civilizações, as diversas civilizações, estariam em graus distintos de evolução. Né? E o auge da civilização seria, isso Hegel, né?
a civilização germânica, Marx, né, a civilização germânica. Isso é uma boa notícia para essa manhã de sexta-feira tão agitada, né? Ou seja, a gente evoluindo, né, daqui a algum tempo todos nós seremos alemães. Gostaram dessa notícia? Essa notícia é muito boa. Né? Ou seja, o auge da civilização, a civilização, e as outras civilizações estariam em graus distintos de evolução. Né? A invenção do indivíduo, que é uma invenção moderna, né? A transformação da natureza em recurso natural, uma invenção moderna, e o universalismo europeu, ou seja, esse falso universalismo. Também fica uma perguntinha aí, né, antes da gente entrar já agora nessa questão, né, esse falso universalismo. A pergunta que eu sempre faço, assim, quando eu faço palestras sobre esse tema, etc., principalmente por causa da rede, muitas vezes públicos os mais distintos, né, variados, já fiz palestra para teólogos, e aí eu sempre pergunto, fala aí o nome do primeiro filósofo que vier à cabeça de vocês. Fala, rapidinho. Rápido, rápido. Aristóteles. Hã? Quem mais? Vamos, rápido. Santo Agostinho. Hã? Karl Marx. Spinoza. Hã? Schopenhauer. Quem mais? Hã? Bacon. Sócrates. Bom, invariavelmente, tem um livrinho assim, comprei outro dia um livro no aeroporto, esses livros do aeroporto são horrorosos, né? Estava lá assim, 100 filósofos que mudaram a humanidade. Né? Aí tinham 99 homens, uma mulher, Simone de Beauvoir, e 99 europeus. Né? O que me deu assim, conclusão, se é que os gregos eram europeus, né? Mas aí depois você fala isso aí. Aristóteles era europeu? Não. Ou era? Ou não era? Pois é. Mas eles transformam os gregos em europeus. A modernidade transforma-os. E aí, então, é claro que o que se trata de quê? Né? As mulheres não pensam? Não filosofam? Né? Só os europeus pensam? Né? Claro que não. Mas isso é uma marca da hegemonia moderna. A hegemonia é europeia. Né? E aí, então, a forma de pensar, a mesma forma como se leem os gregos, hegemônica, é europeia. Mas eu não vou falar isso aqui com você, não, porque você é um cara assim, depois você fala isso aí. Mas, enfim, então, esse falso universalismo, né, e que gera constantemente a subalternização daquele que não é. Né? Ou seja, quando a gente tem uma perspectiva linear da história, o outro é sempre menos. O outro é sempre aquele que é menos do que o padrão, que é branco, norte-europeu. O outro é o menos. Quando eu tenho a perspectiva ruim em relação ao outro, eu mato o corpo do outro. Né? Como fizeram e fazem ainda durante esses 500 anos. Quando eu tenho a perspectiva positiva, eu quero transformar o outro, eu quero civilizar o outro. Eu quero transformar o outro no que eu sou. Ou seja, eu quero matar a alma do outro. O que é muito pior do que matar o corpo, porque você mata a alma, mata o corpo também. Então, quando é positivo, eu mato a alma. Eu vou transformar você no que eu sou. Né? Sabe aí toda a sua religiosidade, espiritualidade, sua história, seu nome. Eles mudavam o nome das pessoas. Na América, na África. Nome e sobrenome, né, os invasores. Se arrancava a história da pessoa. Se arranca a alma da pessoa. Né? Bom, como as alternativas que vão aparecendo, né, para isso aí? Hoje a gente tem alternativas surgindo, né, pelo mundo afora, e dentre dessas, uma alternativa que é muito forte e que vai ganhando mais espaço nas discussões, etc., construídas aqui, pertinho de nós, ou construída entre nós, né, latino-americanos, que é o que nós vamos chamar do novo constitucionalismo democrático latino-americano, né, e a construção das constituições plurinacionais, Estado plurinacional. O professor Nuno falou, hoje eu estou coordenando a rede no Brasil, a rede pelo constitucionalismo democrático latino-americano, que hoje tem centenas de constitucionalistas, pensando ou construindo esse novo constitucionalismo a partir de duas experiências de constituições bem recentes e que marcam uma possibilidade de ruptura com a Estado moderna, com a teoria da Constituição moderna, que são as constituições da Bolívia e do Equador. Equador 2008 e Bolívia 2009. O processo que acontece na Bolívia
Bolívia é fenomenal, é fantástico, né, e que a gente precisa conhecer. A gente não conhece, claro, a gente não tem notícia nenhuma daqui, porque a gente não tem mídia, né, a nossa grande mídia mente, encobre, é uma droga, é um lixo, né, não vejam, não leiam, não assistem, emburrece, queima neurônios, aumenta a pressão, né, então não vale a pena, principalmente a revista Veja, não pega aquele negócio não. Meu médico proibiu. Eu tive um problema no coração, pressão alta, ele falou, não toque. Porque às vezes eu vou no dentista, tem lá. Ele fala, pode pegar caras, mas aquilo ali você não pega não. Que aquilo ali, nossa, vai, se os neurônios vão assim, some tudo. Aumenta a pressão, dá um problema sério. Mas assim, a gente não fica sabendo isso. Mas, felizmente, né, vocês cada vez mais não leem revistas, continuem assim, não leiam mesmo, mas se informem. Né? Hoje você tem muitos sites, você tem que separar o joio do trigo, tem muito site bom, tem muita coisa, né, legal, sites de universidades, o site da ONU é legal, te revela assim, um monte de coisas que a gente não imagina, de repente o mundo de cabeça para baixo não é bem o que a gente pensava que era, e etc. Esse novo constitucionalismo, ele vai trazer um monte de inovações. Bom, em geral, as pessoas que se deparam com o novo constitucionalismo, eles têm posturas diferentes. Primeiro, é possível, né, é possível você fazer uma leitura moderna do novo constitucionalismo. Você pode pegar a Constituição da Bolívia, do Equador, você vai encontrar ali elementos do constitucionalismo moderno. Né? Separação de poderes, declaração de direitos, direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, organização do Estado, etc. Está ali, típico de uma Constituição moderna. Então, a pessoa assim, menos atenta, aí lê e fala, olha, é mais uma Constituição, com algumas curiosidades aqui indígenas, aqui algumas coisinhas assim, mas é mais uma Constituição moderna. Né? Tem alguns colegas meus lá em Belo Horizonte que dizem assim, não li, não gostei, tenho raiva de quem leu. Então, isso aí nem olham. Tem esses grupos assim também. Bolívia, se for da Alemanha, nossa, não é mesmo? Se o novo constitucionalismo surgisse na Alemanha, nossa, estava todo mundo estudando. Só tinha tese sobre isso. Mas na Bolívia, olha o que a Bolívia vai ensinar para a gente? Que é a quantidade de índio. Não é? Então, tem aqueles, eu não li, não quero ler, né, e não gosto de quem leu. Tem outro grupo que já vê ali elementos inovadores. Então, seria uma Constituição moderna, mas que traz novas instituições. E tem um grupo de autores, que estão principalmente na rede pelo constitucionalismo, esses dois últimos grupos aí estão na rede, né, que vão, não é a rede partido político não, é a rede pelo constitucionalismo democrático latino-americano, não tem nada a ver com a rede. Esses que vão ver elementos de ruptura, ou seja, elementos já presentes nessa Constituição de ruptura com a lógica moderna. Isso aqui me interessa muito estudar. Quais são os elementos? Olha, é uma Constituição moderna. Está ali a estrutura da Constituição moderna. Essa Constituição, inclusive, quando ela foi elaborada, o processo de elaboração na Bolívia e no Equador, o resultado foi um resultado muito mais avançado do que está agora. Mas teve toda uma negociação com diversos setores políticos, econômicos da Bolívia, do Equador, para viabilizar a implementação da Constituição. E principalmente eles conseguiram fazer uma constituinte da Bolívia com duas câmaras, então você tinha uma Câmara mais conservadora, onde ali vários elementos que foram inseridos no projeto de Constituição inicial começaram a ser negociados e muitos foram retirados. Só que vários elementos de ruptura com a lógica moderna permanecem nesse texto constitucional. E isso é absolutamente fantástico. A gente precisa, e a gente tem estudado muito isso, porque aí você tem elementos que são variados. Olha, por exemplo, esse novo constitucionalismo, ele rompe com um direito que é o direito antropocêntrico. Ou seja, o constitucionalismo boliviano e equatoriano, ele vai partir de um conceito de biocentrismo ou ecocentrismo. Ou seja, a vida, ou toda a vida, tem direitos. Então, qualquer cidadão equatoriano pode hoje reclamar em juízo, o direito de uma árvore. Você tem uma decisão da Corte Constitucional Equatoriana que reconhece o direito do rio fluir, porque o rio é vivo. Então, você passa a ter uma outra perspectiva, que é uma perspectiva que talvez se a gente falasse, a gente fala isso, fala, nossa, isso é coisa de índio, né? Vai dar direito para a árvore, né? Vai abraçar a árvore. Mas se a gente, por exemplo, partir de uma perspectiva para entender esse biocentrismo ou o ecocentrismo, que é mais avançado ainda, a partir da física quântica, aí a gente já acha, mas a física quântica já fala isso há 100 anos, que os físicos quânticos já falam isso.
Né? O que a física quântica traz para nós? Ela, por exemplo, derruba completamente a ideia de indivíduo. Essa invenção moderna, né, precária do ponto de vista científico, né, de que existe nós, esse indivíduo, um corpo isolado do resto, né, esse corpo aqui isolado do resto, isolado da natureza. E onde nós, seres individuais, né, isolados, racionais, né, nos separamos da natureza e a natureza existe para nos servir. Né, e daí vem todos os nossos problemas ambientais até hoje, a transformação da natureza em recurso, etc. Olha, o que a física quântica fala? Fala, olha, todos os átomos estão ligados. Tem uma experiência mental da física quântica sensacional. Você imaginar 2 átomos criados no mesmo momento, e nós todos, né, esse universo aqui foi criado no mesmo momento, a partir de uma explosão, né, em que em poucos segundos já tinha, né, um espaço gigantesco. Né, esses átomos criados no mesmo momento, se você mandar um átomo... Agora, os telescópios da NASA descobriram 3 planetas que podem ter vida, e depois, agora, a 40 anos-luz, e outros a 39 anos-luz, um outro planeta muito parecido com a Terra. Né? Então, ele falou, já não é mais uma questão de si, né? É uma questão de... Né? Tem vida, tem planeta. Claro, você está falando em bilhões de galáxias, com bilhões de planetas, com bilhões de sóis, com bilhões de estrelas, e só vai ter vida nesse planetinha michuruca, cheio de gente arrogante no planeta Terra. Ah, pelo amor de Deus, né? Os caras se sentem naquele planeta, o ó do Borogodó, é o único planeta habitado, né? Em bilhões de vezes. Tomar banho na caixa de fósforo, né? Isso é muito improvável. Agora nós falamos, agora já não é mais uma questão de se tem vida, é questão de quando nós vamos ter contato com essa vida. Mas se você pegar esses 2 átomos criados e manda para 40 anos-luz de distância um do outro, o que acontece com um átomo acontece imediatamente com o outro átomo. Então a pergunta é, então essa informação viajou a 40 anos-luz num fragmento de segundos? Não, ela não viajou, né, porque não há diferença nem de fragmento de segundo. É simultâneo, o que acontece com um átomo acontece com outro átomo. O que joga por baixo, então, joga abaixo a ideia de tempo linear e de espaço. Né? Hoje os físicos vão falar, olha, esse negócio de voltar no tempo, isso existe. Né? A gente só não sabe como fazer. Né? Mas o tempo pode andar para trás, para frente, etc. Então você tem assim... só quando a gente fala física quântica, mas se você trazer isso para o campo do direito, né, e que a cultura andina faz, né, numa outra perspectiva de vida, né, é completamente diferente. A mesma coisa que a biologia vai falar, olha, nós somos um ecossistema. A gente tem milhões de seres vivos no nosso corpo. E se esse ecossistema começar a funcionar mal, de repente algum serzinho vivo, alguma comunidade aqui começa a não funcionar direito, dançou indivíduos, Zé Luiz. Né? Porque nós somos, cada um de nós somos um ecossistema que integramos ecossistemas maiores, ecossistemas maiores, ecossistemas maiores. Então esse novo direito, ele começa a dar conta disso. Ele começa a dar conta de uma outra perspectiva da vida, de uma outra relação, né, com a vida, com o tempo, com o espaço, né, que é muito interessante. Quando eu falava, por exemplo, não sei se vocês viram esse filme que concorreu ao Oscar, A Chegada. A hipótese do filme é sensacional. Né? A hipótese do filme é do que a gente está falando aqui. O que os extraterrestres trazem de presente para os seres humanos, que já começam a soltar bomba. Né? O que os extraterrestres trazem de presente? Uma nova linguagem. O presente dos extraterrestres é um novo idioma, é uma nova linguagem. Por quê? Porque linguagem é programação. E eles trazem uma nova programação mental, que rompe com a linearidade do tempo e que permite que as pessoas viajem no tempo por meio da linguagem. Assim como essa comunidade indígena no norte, né, onde não há passado, não há futuro, há um presente. E como funciona a estrutura mental das pessoas? Porque a gente tem mania de universalizar tudo, é o universalismo europeu. A gente acha, por exemplo, que o homem e a mulher freudianos, né, e que a teoria da psicanálise é para qualquer ser humano em qualquer lugar do tempo, do espaço. Claro que não, nem Freud falou isso. Freud está falando do homem burguês, branco, europeu, a partir de um olhar judeu, da cultura judaica, que influencia diretamente na construção das teorias psicanalíticas, mas ele está falando de um homem contextualizado, de uma mulher contextualizada, de uma pessoa contextualizada.
É óbvio que essa psicanálise não se aplica a outros registros mentais, a outras formas de percepção do mundo. Então, isso aí que começa a acontecer. E aí o outro caso, a outra questão essencial, né, para a perspectiva de um novo funcionalismo que rompe com essa lógica moderna, hegemônica, binária, etc., né, que é a lógica da diversidade. Olha, agora, toda essa enorme diversidade linguística, filosófica, epistemológica, né, toda essa enorme diversidade de formas de ser, de sentir, de viver, né, que foi apagada, ocultada, perseguida, destruída, extinta, né, pela era moderna, pela hegemonia europeia, ela começa a se desocultar pelo mundo afora. Hoje você tem, por exemplo, um partido na União Europeia que tem 40 grupos étnicos que foram subalternizados, foram proibidos de falar seu idioma, etc., que agora se manifestam, organizaram um partido. Tem 40 grupos étnicos, eles têm só 3 representantes, mas é um começo. Né? E que tem mais 40 outros grupos étnicos que participam como ouvintes, né? Como, enfim, observadores, não é ouvintes a palavra, como observadores dessa experiência. Então é um momento de desocultamento da diversidade. Né? Nós estamos vivendo, né, e hoje algo que é muito legal, que é muito importante. A gente vai saindo de uma era onde se constroem certezas, monolítica, né, monocromática, empobrecida, hegemônica, violenta, para começarmos a lidar com uma era de imensa diversidade. Só que nós não fomos preparados para lidar com a diversidade. Então, nesse momento em que começa uma enorme diversidade, começa também um movimento, né, de reação. Um movimento reacionário. Né, começam os movimentos fascistas, começa um medo do outro. Olha, como é que eu vou soltar esse outro que me ameaça? Esse outro desconhecido, né, que eu não sei bem quem é. Né? E o pior, e o maior medo, né, que muitas pessoas de sair desse espaço de segurança monocromático, monolítico, hegemônico, né, de se identificar com esse outro. O maior medo é, de repente, olhar para esse outro diferente, que te ameaça porque ele é diferente, você não conhece, que você não entende, e enxergar nele. Isso é pavoroso. Por isso que as pessoas começam, bota fogo, né, põe fogo, tem aquele caso em Brasília, né, botaram fogo num mendigo, né, e ainda fizeram um depoimento, mas eu achei que fosse índio. Índio podia botar fogo, né? Mas é o outro. É o outro que a vida dele não vale com a minha vida. Né? E se eu desprezo o outro, né, o meu maior medo é me enxergar no outro. Homofobia. Homofobia é isso. Né? A psicanálise é isso. Olha, eu tenho medo de... Tem um livro de uma teóloga protestante alemã, Uta Hanke-Heinemann. Né? Ela é fantástica. Ela faz um estudo, né, dos gregos, Esparta, e ela vai falar que muito do machismo que chega ao cristianismo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Essa é a tese. Escreveu esse livro, publicou esse livro em 1980, vocês encontram, esse livro existe aqui no Brasil, chama Eunucos pelo Reino de Deus, Uta Hanke-Heinemann, uma teóloga protestante luterana, e a tese dela na época, em 1980, sim, foi uma tese que assustou, hoje não mais, né? Mas naquela época sim, foi uma coisa que gerou muito, porque ela fala, olha, não é o cristianismo, ou não é Jesus o machista da história, o Jesus não tinha nada de machista, né? O machismo chega por meio da cultura grega, ou do idioma grego, né, do Novo Testamento. E aí ela vai elaborar isso aí e vai falar, olha, existia, por exemplo, guerreiros, né, de Esparta, que eram um batalhão que eram só de casais masculinos, que se amavam. E esses guerreiros eram assim, que tiveram várias vitórias, porque eles lutavam ao lado do seu amor, né, e queriam mostrar bravura para o seu amor. E queriam defender o seu amor. Mas a origem disso, naquele momento, não era de que, vamos aceitar a diversidade, ou as várias formas de desejo, etc. Não. A origem disso é que eu não posso amar uma mulher, porque a mulher é inferior ao homem. Então a mulher serve para a reprodução. Só é possível amar um outro homem. A mulher não tem razão. Né? Só é possível amar um outro homem. Né? Isso está muito na raiz da homofobia. É o medo de se descobrir amando
um outro homem ou uma outra mulher. Né? É o medo do outro, é o medo da diferença. Né? Então, a diversidade ela passa a ser o elemento fundamental dessa, do que nós vamos chamar desse novo constitucionalismo e de uma teoria do Estado, uma teoria do direito, uma teoria da Constituição não moderna. Né? Não moderna. Vamos chamar de pós-moderna. Não moderna. Né? Porque ela não é pós-moderna. Ela vai surgir a partir do desocultamento de todos esses processos, essas culturas e essas formas de ver o mundo que já estavam, que estão resistindo, né, durante esses 500 anos. Então, é desocultamento. Não falar, nós estamos construindo, não. É um momento onde você vai construir algo novo, mas onde você desoculta, né, um monte de coisa que já está aí há 500 anos. E aí, para finalizar, diga. Sim? Professor, eu vejo muito essa questão que o senhor disse agora com relação ao que a sociedade vê nas pessoas que estão encarceradas. A situação de encarceramento no Brasil, por exemplo, e toda a crise carcerária que a gente vive. As pessoas elas não se compadecem, elas não se sensibilizam pela crise carcerária justamente porque elas acreditam que quem comete delito é o outro. Né? Eu jamais vou cometer um delito, ainda mais na minha situação estável, de branca, rica e etc., todas essas coisas. Então, a gente cria esse distanciamento. Eu queria saber, até por uma questão de curiosidade, como que esse novo constitucionalismo vê essa questão, né? Essa questão de quem comete o delito e como a gente trata as pessoas que cometem os delitos. Teve uma palestra, você estava lá, você lembra do Lhassag, lá em Goiás? Não, um equatoriano. Ele estava falando sobre o sistema penal. Mas antes de objetivamente responder isso, é importante falar, o novo constitucionalismo é um processo. Então, ele não é nada acabado, né? Ele é um processo. E é um processo plural. Então, a construção disso vai se dar por meio de consensos. Né? Então, a construção do comum vai ocorrer por meio de consensos, mas sem anular a imensa diversidade. Né? A fórmula é a diversidade. Você respeitar, imaginar a Bolívia hoje. No Brasil, você tem um direito de família. Né? Você tem uma forma de organização social, política, econômica. A Bolívia hoje tem 36 direitos de família. Tem 36 formas distintas de organização social, política, econômica, etc. Tá? Então, é o campo da diversidade. Então, logo que eu vou falar aqui, representa uma cultura específica do Equador e da Bolívia, mas que representa uma outra forma de lidar com a questão que não seja a forma repressiva, né, moderna, né, de punição do outro. Esse elemento de punição do diferente é muito forte nessa estrutura de pensar moderno e que não está em outras formas, em várias outras formas de pensar. Tem algumas, não está outra. Né? Então, o Lhassag, ele estava comentando da cultura dele, dos Aimarás, ele falou, olha, na nossa comunidade, que são milhões de pessoas, né, não há, por exemplo, cadeia, não há polícia. Aí teve um aluno, depois que ele acabou de falar, falou, mas o que vocês fazem com a pessoa que erra? Né? A pessoa que erra, a gente acolhe, né? E a gente vai querer saber onde foi que a sociedade errou para levar aquela pessoa a cometer um ato contra a sociedade. É uma perspectiva completamente diferente, né, da perspectiva punitiva, que, por exemplo, isso é plenamente possível entre nós, se falar com relação à questão das drogas. Como é que você vai punir uma pessoa que está sofrendo com o uso das drogas? Olha que piração. Né? Isso é completamente cabeça para baixo. Você pega uma pessoa que está viciada no crack, que é um inferno, né? Porque a fissura passa rápido, né? A cocaína faz assim, o crack é assim. Psh, psh. Aí o cara acabou, daqui a pouquinho já tem de novo, de novo. É um sofrimento. Esse cara está sofrendo. Esse cara precisa de colo. Esse cara precisa de amparo. Esse cara precisa ser acolhido. Né? E a sociedade precisa pensar, né? Essa sociedade que a gente está vivendo aí, que é uma... Precisa pensar, foi que nós erramos com essa pessoa que levou ela a ter esse inferno de vida. Ninguém escolhe isso, não. Ninguém escolhe isso. Né? E a gente vai tratar isso com polícia. Olha, a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, né, que é a antiga Escola Paulista de Medicina,
Eu não vou lembrar o nome do médico agora, eu vi mais uma palestra dele sobre a questão das drogas. Ele fala, olha, hoje é possível recuperar qualquer pessoa do vício de drogas. É possível recuperar. Mas a pessoa tem que desejar. Se a pessoa quiser ser curada, ela vai ser curada. Ela tem que desejar. Né? E aí, como que a pessoa vai desejar? Só tirando ela da droga de vida que ela leva. O problema não é a droga, o problema é a droga de vida que ela leva. Né? E mais, adianta, tratamento à força, que é uma outra estupidez. Você vai lá, trata, saiu da droga. Aí você devolve o sujeito para a mesma droga de vida que ele levava. Vai voltar para a droga, para dar conta da droga. Né? Então, isso é absolutamente ridículo. Não estou falando até, talvez a discussão possa ganhar um outro direcionamento, e falar questão de outros crimes, etc., né, na nossa sociedade e em outros. Mas a questão isso fica muito claro na questão das drogas. Né? O que essas pessoas precisam é de carinho, de acolhimento. Minha mãe está com 97 anos, fui levar minha mãe no hospital, estava com uma gripe. Ela não tem nada, assim, mas aí aparece uma gripezinha com 97 anos de idade, já tem que tomar cuidado. Né? Eu levei, e aí ela passou a noite lá, tomou soro, isso aqui, depois o médico voltou para casa. E no leito do lado, naqueles atendimentos de urgência, assim, no leito do lado tinha uma menina, que ela devia ter uns 16 anos, por aí. E a mãe, uma louca insuportável. A mãe estava assim, por quê? Próxima vez que você tomar remédio, você vai ver, eu mesmo que vou te matar. E falando na cabeça da menina, e a menina lá, assim, sofrendo, e o médico, aí a mulher xingando. Vai se matar mesmo, claro. Na próxima oportunidade vai ser mais remédio, claro. Mas essa lógica punitiva, a gente vai resolver alguma coisa com punição, né? Mas não é coisa nenhuma. O direito penal nunca resolveu problema nenhum. Né? Aí, isso é uma outra discussão longa. O Instituto dos Manicômios, usam uma lógica repressiva também, assim como as cadeias penitenciárias. Esse instituto também existe lá? Como que é tratado os doentes mentais? Não existe. Mas, como eu disse, é diverso. Nós estamos falando de diversidade. Então, não é uma coisa, não existe. Vai existir em alguns, não vai existir em outros. Mas nas comunidades originárias não tem a questão do manicômio. Né? Pois é, e aí a gente tem que pensar o nosso, até para pensar a questão dessa diversidade em lidar com esse louco. Né? Quem é esse louco? Então, uma coisa que a gente pode, se a gente voltar no tempo um pouquinho, século XIX. Século XIX é a expansão do encarceramento, é um momento de encarceramento em massa. Né? A crise do Estado liberal, do liberalismo, aumento da desigualdade, pobreza, criminalidade crescente, e aí então vem a explosão do encarceramento. Ou seja, o século XIX, como acontece também a partir da década de 1980, né, com o retorno do liberalismo, neoliberalismo, etc., aumenta o encarceramento. Hoje, nos Estados Unidos, tem cerca de 7 milhões de pessoas envolvidas com o sistema penal. Mais de 2 milhões e 700 mil pessoas envolvidas cumprindo pena de reclusão. Né? Obviamente, um sistema seletivo como o nosso. Quem é que está preso nos Estados Unidos? 80% dos presos são negros e hispânicos, sendo que a população negra e hispânica somada dá 30%. São mais de 90% dos condenados à morte, por exemplo. Mas, enfim, no século XIX você começa esse fenômeno, depois diminui o Estado social, etc., e volta com o neoliberalismo, o encarceramento em massa. Esse encarceramento, no século XIX, um monte de comportamentos, um monte de condutas que não eram consideradas criminosas, passam a ser consideradas criminosas. Né? Como hoje em dia. Hoje em dia, talvez no Brasil, o país que mais tipos penais tem, né, não tem ninguém aqui nessa sala que não tenha cometido um crime. Todos nós já cometemos crimes. Mais de uma vez, tirou xerox de um livro. Né? Então, não tem. Então, o século XIX, o que é? Um monte de comportamentos, de condutas que não eram consideradas criminosas, começam a ser consideradas criminosas. E, do outro lado, um monte de comportamentos que não eram considerados anormais, passam a ser considerados anormais. Isso é típico, isso é um elemento da modernidade. Nós estamos chegando aí numa modernidade, é um momento de formação de um monte de estados modernos. Então, o controle do comportamento. Olha, e aí uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Quem diz o que é normal? Quem diz o que é legal? Hein? Quem diz o que é normal? Quem tem poder para dizer. Quem diz o que é legal?
quem tem poder para dizer. Né? Logo, né, se pegar no século XIX, você vai ter congressos, parlamentos, voto censitário, etc., parlamentos onde você tem um grupo muito pequeno, participam do processo eleitoral e podem se candidatar. 1%, na França, em 1816, era 1 em cada 300 franceses podia votar. Para se candidatar, era menos ainda. Né? Geralmente você tem 1%, 0,5% da população participando. São esse grupo de homens brancos, proprietários, ricos, é que vão dizer o que é legal, é que vão dizer o que é normal, e que vão dizer o que é anormal, e que vão dizer o que é crime. Isso não é uma coisa que cai do céu, isso não é um conceito permanente, crime. Né? Em determinados momentos você tem coisas que são consideradas crimes que outras não são. No século XIX, café era uma droga igual cocaína, era proibido na Alemanha. Né? Então você tem drogas que são permitidas numa época, não são permitidas na outra, coisa que é crime numa época, não é crime na outra, que é crime numa cultura, não é crime na cultura, que é normal em uma cultura, não é normal em outra cultura. Então, por exemplo, o século XIX cria algo, né, que é uma invenção moderna também. Né? Não é que não tenha em outros momentos, mas que é o homossexualismo como doença, ou como crime, ou a invenção moderna, das suas caixinhas modernas, que é a heteronormatividade, que é uma invenção moderna. Ou seja, se você nasce com a genitália masculina, você tem que se comportar de determinada maneira, né, e tem que desejar a mulher. Se você nasce com a genitália feminina, você tem que se comportar de outra maneira e tem que desejar o homem. Essa heteronormatividade, essa cadeia, né, que vai gerar tanta violência até hoje, é uma construção histórica. A gente pode ir até Freud. A Freud é fantástico. Né? O que você tem quando tem a teoria das pulsões de Freud? A gente vai pegar e vai falar que você pode reduzir as pulsões em duas grandes pulsões. A pulsão de vida e pulsão de morte. Que são pulsões pré-culturais. Isso seria o elemento pré-cultural. Concordo com Freud. Isso seria o elemento pré-cultural. O que é a pulsão de vida e de morte? Significa comer e comer. Né? Fome, todo mundo tem fome e sede, né? E comer, e todo mundo tem desejo. Comer, reproduzir. Isso é pré-cultural. Agora, o que a gente vai fazer com a nossa fome? Se a gente vai comer pizza, bife milanesa, se a gente vai comer assado, frito, cozido, o que a gente vai comer? Isso já é cultural. O outro lado também, a gente tem desejo. O que a gente vai fazer com o nosso desejo, né, isso é cultural. Se eu vou desejar um outro homem, outra mulher, várias mulheres, vários homens, se eu vou desejar o que eu vou desejar, se eu vou colocar todo o meu desejo no meu trabalho, na minha produção, isso é cultural. O que eu vou fazer com o meu desejo é cultural. Agora, pré-cultural é simplesmente o fato de que todos nós desejamos e de que todos nós temos fome e sede. É isso. O resto é construção. Então, essas são construções, históricas, né, modernas. Né. Mas eu respondi, eu comecei a viajar na maionese aqui também, eu acho que eu fui longe. Mas, então, quer dizer, o louco é isso. Eu queria chegar lá. O louco é também uma construção. Tipo, usando o exemplo dos psicopatas e dos pedófilos, apesar de muitos deles tentarem se tratar, é uma doença que tem que ser tratada. Eu queria saber como que é uma maneira mais prática tratado isso nesse modelo que você está apresentando. Bem, existia pedofilia na Grécia Antiga? O Platão, lá no banquete, ele ficava com quem? Assim? Mas não era crime, né? E era ser comum, né? Pois é, porque isso, a questão também, a construção da doença, né, ela também é cultural. Ou seja, em muitas sociedades, né, você tem, isso não é problema. Em muitas sociedades, ou em muitas... aqui na América, inclusive, você tem... É como a iniciação sexual de uma mulher, né, de uma criança, é feita pelo pai ou pela mãe. Né? Isso também é construção cultural. Né? Considerar isso doença, ou isso ser moral, ou ser imoral, né? Ser ético, ser ético, isso também são construções históricas, que surgem por motivações distintas. Né? Ah, sim, pois é. Vamos lá.
Professor, a minha pergunta vai sobre o sistema político. Eu gostaria de saber como vocês nessa rede de novo constitucionalismo, modelos da Bolívia e tudo mais que está vindo por aí, se é pela descentralização do sistema, como que a gente vai fazer para poder ter uma representatividade maior? E como que isso se encaixaria no Brasil? Porque eu lembro até que um tempo atrás havia discussões sobre possíveis assembleias constituintes, movimentos pregando isso, mas a gente sabe que seria um suicídio a gente fazer isso com a falta de representatividade que tem nas câmaras hoje em dia. E como que vocês enxergam quais as possibilidades de reforma política e quais os modelos que estão surgindo por aí? Tá. Então, professor, você tinha falado sobre a subalternização, né, e hegemonização. Eu acho interessante a gente pensar que o Brasil ele é um país subalterno, né? Ele é um país de terceiro mundo, que inspira e aspira a ser um país de primeiro mundo. Isso acaba legitimando a dominação dos países de primeiro mundo sobre os de terceiro. Então, quando a gente é educado na escola das tradições culturais europeias, estadunidenses, isso acaba fortalecendo a subserviência brasileira com essa organização internacional do trabalho, né? E eu acho interessante esse neoconstitucionalismo como uma forma de libertação, sabe? Da gente se aproximar dos nossos pares, que é a América Latina, que é a África, né? E os que são próximos. Sim. Da neocolonialidade, né? Sim. Tem mais pergunta? Bom, então, a questão do sistema político, né, você tem hoje experiências, uma questão que é fundamental, que em princípio é a descentralização radical. Então é algo, o Estado plurinacional, ele vai, embora, se você abrir o texto da Constituição da Bolívia, do Cardoso, vai estar escrito, Estado unitário, né, que são aqueles conceitos que a gente estuda em teoria do Estado, conceitos europeus, Estado unitário, Estado regional, Estado autonômico, Estado federal, né, mas a construção do Estado plurinacional, ela acaba sendo algo mais radical do que o federalismo. Embora está lá o Estado unitário, né, a forma de organização que essas comunidades étnicas distintas, diversas, têm no seu espaço territorial, né, a autonomia que eles têm para ter o seu próprio direito de família, seu próprio direito penal, seu próprio sistema de organização política, de escolha, de lideranças, etc., é muito grande. E é muito maior do que o federalismo. Se a gente pode até comparar isso, se a gente pegar o Estado Federal, né, o primeiro Estado Federal da história são os Estados Unidos, né, embora o federalismo já comece a ser construído a partir da Confederação Helvética, etc., mas ali os Estados Unidos é o primeiro Estado Federal, depois vão surgindo vários outros Estados Federais pelo mundo afora. Hoje são 24 Estados Federais, os grandes Estados de dimensão territorial são Estados Federais, né, Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Argentina, África do Sul, Índia, Rússia, com exceção da China, os outros estados com grande dimensão territorial são estados federais. Há uma possibilidade, uma legislação menor, né? Brasil, comparado com os Estados Unidos, você tem uma legislação penal, etc. Mas a base, a orientação e a base constitucional é a mesma, né? Então você tem uma diversidade, mas a profundidade, vamos imaginar assim, a profundidade dessa diversidade no federalismo é menor do que a profundidade dessa diversidade no Estado plurinacional. Muito menor. Por quê? Porque no Estado plurinacional você já vai admitir algo, né, que é um pluralismo epistemológico, né, que é uma coisa, por exemplo, vamos imaginar o que seria esse pluralismo epistemológico. Vamos imaginar uma corte internacional. Aqueles juízes de Haia, né, você tem juízes ali, tem um brasileiro, né, o professor Cansado Trindade, fantástico, né, tem um mexicano, não sei se está lá, o Sepúlveda do Amor, você tem um indiano, tem um francês, tem um inglês, tem um australiano, tem um japonês, enfim. Só que, embora essa corte internacional tenha diversas nacionalidades, esses juízes estão falando de um mesmo lugar. É o mesmo olhar, que é o olhar do direito europeu. O direito internacional é europeu. As cortes internacionais, o Tribunal Penal Internacional, são europeias e dizem a partir do olhar europeu. Qual é a Europa? Essa é a Europa moderna, que também ocultou outras Europas, né?
outras, enfim, essa construção dessa Europa moderna que é construída a partir de determinados grupos hegemônicos também europeus. Então você tem um olhar que é um olhar de um único lugar, né? O que é a tentativa, por exemplo, boliviana? Isso é um processo também. Então, isso é processo, né? E é processo diverso. Então, vamos imaginar como um processo. Está sendo construído, né? Tem problemas, tem soluções, tem opositores a isso, etc. É um processo. Mas, nesse processo, por exemplo, tem a tentativa de construção, e a gente tem utilizado muito isso no direito internacional. Tem um livro sobre isso, Estado Plurinacional e Direito Internacional. Por exemplo, o que seria a busca de uma corte constitucional na Bolívia plurinacional, pluriepistemológica. Ou seja, ali a ideia, e a própria ideia de democracia, e vem outros conceitos que são importantes para a gente entender isso, né, ela seria, os juízes, eles vão trazer o seu olhar diverso sobre o mesmo fato. E a ideia é por meio de a construção de um consenso. Esse consenso não é consenso majoritário, Habermasiano não tem nada a ver com isso, não é a vitória do melhor argumento, não é, né? Não é um somatório de argumentos, não é uma fusão de argumentos, não é a construção de algo novo a partir do diálogo desses olhares distintos. É um desafio enorme, é um desafio gigantesco. Alguns vão dizer que isso é impossível, um desafio gigantesco, mas seria o quê? Então, como construir, a partir desses olhares, um olhar maior? Né? Por exemplo, a perspectiva, um dos princípios do novo constitucionalismo é a ideia da complementaridade, no lugar da linearidade. Ou seja, esse outro, que pensa diferente, que vê diferente, que sente diferente da gente, ele não é um inimigo, ele não é um risco, ele não é menos diferente, ele é aquele que tem algo que só ele tem. E, portanto, ele é uma enorme oportunidade para aprender algo que a gente não aprenderia com mais ninguém. O outro é aquele que tem algo que só ele tem. Portanto, o outro é sempre uma oportunidade de aprendizado. O que pensa diferente, o que sente diferente, ele tem algo que a gente não tem. E, portanto, eu só posso aprender isso com ele. E essa perspectiva, que é a perspectiva que vai superar, por exemplo, a perspectiva multicultural, liberal, Londres, por exemplo, uma perspectiva da diversidade. O que é a diversidade? Né? A diversidade seria esse diálogo horizontal, né, não hegemônico, de olhares diferentes, buscando um consenso, entendendo aí o consenso como sendo a necessidade que todos entrem na construção desse consenso, dispostos a abrir mão de alguma coisa, para que todo mundo possa ganhar alguma coisa. E entendendo também que esses consensos sempre serão provisórios, porque a vida é dinâmica, né? Tudo é dinâmico. E as condições que permitiram a construção daquele consenso no momento vão mudar. E, portanto, não tem nenhum problema em a gente rediscutir esse consenso no outro momento. Os consensos serão sempre provisórios. Então, a partir daí, você constrói uma outra lógica do judiciário, por exemplo. Né, uma justiça que não vai funcionar. Tem uma frase do Zizek que ele brinca com essa frase do Império Romano, né? Roma locuta, causa finita. Né? O Império disse, acabou a controvérsia. A nossa democracia representativa majoritária, né, e a nosso judiciário funciona dentro dessa lógica. O Estado fala, acabou a controvérsia. O povo vota, os deputados votam, aprovou a lei, acabou a controvérsia. Né? Roma locuta, causa finita. Né? A ideia da democracia consensual é outra. Por exemplo, a justiça boliviana e equatoriana, ela vai cada vez mais, como eu disse, é um processo. Né? Então não vão achar assim, então professor, a Bolívia virou paraíso de uma hora para outra. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você tem um momento de desocultamento, de construção de algo novo, muito interessante, mas enfrentando reações, problemas, etc. Não estou falando aqui nenhuma visão, né, aquelas coisas que tinham do bom selvagem, o índio é melhor. Não estou falando nada, não se trata nada disso. Mas você tem, então, um processo de fortalecimento, por exemplo, de soluções de conflito mediadas. Você vai ter um judiciário muito mais forte na mediação
do que na outra forma do Roma locuta causa finita, onde o juiz se pronuncia e acabou, fiz justiça, e aí, né, que a gente vê o grande problema que isso tem gerado, né, a insatisfação. Você tem pesquisas aqui no Brasil que mostram enorme satisfação. As pessoas, depois de que passam pelo judiciário, elas não estão satisfeitas. Seja quem venceu a ação, né, seja quem perdeu a ação, os dois voltam para casa insatisfeitos. E o conflito continua latente, o que é muito perigoso, e o que não acontece tanto com a mediação. E no ponto de vista também do parlamento, você tem uma descentralização radical e busca de construções consensuadas, dentro dessa mesma lógica. Consenso não como vitória do melhor argumento, né, mas o consenso como discussão, e eles ficam horas discutindo. Aí tem uma discussão, até construir um consenso onde todo mundo ganhe. O Boaventura, ele tem um texto que ele falou sobre isso, que ele fala, olha, chegou para mim a informação, ele utiliza um termo assim de democracias de alta densidade, né, de baixa densidade, e ele chegou assim ao conhecimento dele, na Bolívia teve uma decisão de uma comunidade, para que foi decisão unânime. Ele falou, isso está mais parecendo o Partido Comunista Chinês, levanta a carteirinha, né, vamos, né? E aí ele vai pesquisar isso, fala, isso não é uma democracia. Ele vai pesquisar isso e ele vai voltar assim, encantado. Falou, isso é uma democracia de altíssima densidade. Porque os caras discutiram, até as pessoas envolvidas estarem, todo mundo sentindo, olha, todo mundo ganhou alguma coisa. Todo mundo abriu mão de alguma coisa, mas todo mundo ganhou alguma coisa. Nós construímos um consenso, né? Então, é uma outra perspectiva que muda a própria perspectiva que a gente tem com relação ao debate. Por exemplo, se a gente faz os debates que a gente tem nos parlamentos das democracias representativas majoritárias, que estão todos em crise, né, é um debate que, primeiro, não permite o consenso. Não é para ter consenso, é para ter vitória. Quando eu vou debater com o outro, que discorda de mim, eu vou ouvir o que o outro tem a dizer, não com a pretensão de aprender com o que ele tem a dizer, de dar algum valor ao que ele traz, né, de mudar minha opinião a partir do que ele traz. Mas eu vou no debate com o outro para destruir o argumento do outro, para vencer o outro. Então eu não ouço o outro. Acabou o tempo, né? Então eu não ouço o outro. Né? É diferente dessa lógica consensual. Bom, a outra pergunta, então, rapidinho. Eu falo muito, né? Vou entusiasmei aqui, né? Eu já estou com fome também. Cadê aqui? Peraí. Qual foi a outra pergunta? A questão do primeiro mundo, terceiro mundo. Pois é, esses são conceitos que decorrem da lógica linear, né, da história. Da lógica de que, como você reduz o que é improvável, você reduz o caminho da humanidade a um único caminho. Se eu tenho um único caminho, essas civilizações, né, elas estariam em graus distintos de evolução, porque o caminho é único. Qual que é o estado desenvolvido? A primeira pergunta é falar, qual que é o padrão para dizer se é desenvolvido? O que é desenvolvimento? Né? Será que é essa sociedade que a gente quer? Será que a sociedade desenvolvida é necessariamente a sociedade com mais isso, mais aquilo outro, etc.? Mas você estabelece um caminho. Então, aí você tem um padrão. Um padrão onde, sistematicamente, né, o que se coloca na modernidade é o padrão branco, europeu, e depois especialmente norte-europeu, e onde nós vamos tentar o tempo todo copiar. Mas é óbvio que nós nunca seremos o nosso, nós nunca seremos aquele padrão. No máximo que a gente pode é se aproximar do que eles são, mas nós nunca seremos, né, eles, que são os nossos. Né? Nós nunca seremos eles. Então, e aí você tem toda é recorrente, um monte de instrumentos modernos de nossa subalternização. Né? O primeiro exemplo que veio à minha cabeça, concurso de Miss Universo. Já viram essa palhaçada? Isso é antigo, né? Antigamente, eu era pequenininho, a família se reunia para ver concurso de Miss Universo. Aí teve uma brasileira que ganhou, né? Teve a Vera Fischer, foi Miss Mundo. Aí, o que é essa palhaçada? Eu chegava e falava, olha, a Miss ela tem que ter 1,67 m de altura, tanto de quadril, tanto de busto, tanto de cintura. Né? Ou seja, qual é esse padrão? Essa altura e esse padrão, qual é o padrão? Norte-europeu. O padrão de beleza é o norte-europeu. Os outros corpos, os outros fenótipos, as outras mulheres de outras culturas, com outros corpos diversos, não podem e não serão nunca igual ao padrão. Pode malhar a vida inteira, não vai esticar, não vai chegar a 1,67 m, não vai.
Né? Isso é entre vários outros fatores que aparecem de subalternização. E nós aqui temos, né, esse conceito que vem de colonialidade do ser. Embora as tropas coloniais já tenham ido embora, né, a colonialidade está dentro da nossa cabeça. Né? Aqui é insuportável. Eu dou aula para um curso de inteligência do Ministério, da Escola Superior do Ministério Público. Meus alunos são do Serviço de Inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, das Forças Armadas, da BIM, etc. Eu estava brincando, tinha um coronel que era meu aluno, falou, olha, se tiver, em 64 tinha navios em Recife e na Baía de Guanabara, né, navios norte-americanos. Ele estava brincando, falou, olha, é tão, não brasileiro genericamente, mas a elite brasileira, principalmente classe média alta brasileira, ela é tão colonizada que se parar um navio na Baía de Guanabara, Brasil, né, a elite entra dentro do navio, me leva para Miami. Né? Brincando. Isso é colonialidade do ser. Né? E aquele, porque lá nos Estados Unidos é tudo maravilhoso, porque lá nos Estados Unidos... Isso é colonial. Né? E isso é muito forte, porque essa é a herança, né, da colonialidade. Chega, falei demais. Obrigado, Nuno. Muito bem. Em nome dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, eu agradeço muitíssimo ao professor José Luiz Quadros Magalhães pela sua palestra de hoje e a nossa sessão está encerrada. Obrigado.